Olá, muito boa tarde. Esta é para os cristãos. A Semana de Oração pela Unidade começou ontem e quer estimular a proximidade entre as diferentes igrejas cristãs. É um tema que vamos analisar dentro de instantes com João Luís Fontes. Antes, ficamos ainda com os temas da atualidade religiosa. O sonho de unidade entre os cristãos tem largas décadas, mas não está completo. 3 religiosos olham para o caminho que a espiritualidade pode fazer. O sonho de unidade entre os cristãos surgiu cedo, quando a vocação ainda se desenhava e descobria no Seminário dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em Coimbra. Hoje, o padre António Pedro Monteiro reconhece que, há 20 anos, realidade e sonho misturavam-se. Não sei se posso dizer com um sonho de igreja como se fosse uma coisa difícil a construir. Se calhar esse sonho já estava a acontecer quando nos encontrávamos e quando conversávamos. Assim acontecia entre jovens e menos jovens que construíam o projeto de Deus com as palavras, os encontros e a atitude de escuta. É fácil nós crescermos como sendo os verdadeiros, os mais antigos, os autênticos, os fundados por Jesus. Repetimos assim uma data de frases que são, quase que podíamos dizer rapidamente, que são erradas, mas também outras tradições, também por via da separação, também reclamam para si essa autenticidade, essa verdade. Acho que as coisas se vão diluindo quando de facto nos conhecemos, quando percebemos que essas convenções, essas frases que fomos arrumando para nos justificarmos, valem pouco. Em outras geografias africanas e também europeias, o missionário espiritano Tony Neves levou consigo o sonho de unidade e, com ele, a realidade de um caminho difícil. E por onde eu tenho passado, é verdade que esta preocupação de cumprir a vontade de Cristo, que haja um só rebanho e um só pastor, é uma preocupação que me possui sempre. Eu tive a alegria de estar em 2 das 3 Assembleias Ecuménicas Europeias. Estive em Graz, na Áustria, e depois estive em Sibiu, na Roménia, onde se fez uma experiência de cerca de uma semana muito intensa, com partilhas de cristãos de todas as igrejas católicas, ditas protestantes, ortodoxas. Aí, se calhar, foi onde eu fiz a experiência mais radical desta vontade comum de unidade e também da riqueza da nossa diversidade, porque é algo que também nos marca e nos enriquece, mas ao mesmo tempo também pude perceber as muitas dificuldades que este caminho em direção a uma unidade plena está a ter e vai continuar a encontrar. Agora em Roma, a partir do gabinete onde Justiça e Paz se procuram conjugar, o missionário espiritano olha com esperança para o caminho que está a ser feito. Falo como missionário, nós temos por esse mundo fora um conjunto de missões onde a situação no plano humanitário, social, político, económico é de tal maneira grave que os católicos se juntam a protestantes ortodoxos, mesmo a muçulmanos e a crentes de outras religiões, mesmo a pessoas que se dizem agnósticas, para de mãos dadas lutarem por estes valores que são humanos e, sendo humanos, são profundamente cristãos. O padre António Pedro Monteiro fala também da pastoral de mesa, uma pastoral despojada que privilegia o encontro e, com isso, o conhecimento. É um grande método pastoral, desculpem se isto é prosaico, a possibilidade de nos encontrarmos à mesa, já que há caminhos que nos parecem meio vedados para chegarmos a consensos quase unânimes, que nem sei se isso é desejável, mas já que há caminhos que nos são vedados, há outros caminhos que eu diria este mesmo, da aproximação, do conhecimento gratuito e informal. Só assim é que nos conhecemos e, na verdade, nós só amamos aquilo que conhecemos. E a fragilidade do outro é uma ponte para o que de mais íntimo existe. O campo da saúde é assim um terreno onde todos são iguais. A Igreja reconhece que é necessária alguma descomplexificação, algum esforço por descomplicar, porque verdadeiramente, como referias,
há uma base de entendimento que começa precisamente pela nossa condição, pela fragilidade, pela dúvida, pela incerteza, pela intuição de que o outro me salva, pela intuição de que eu dependo do outro. De repente é um registro onde nos sentimos pares, onde não temos nada a ensinar, onde temos muito a escutar, muito a aprender, muito a partilhar. A irmã Augusta Vilas Boas cresceu com a palavra cuidado. A enfermagem levou-a a conjugar as palavras encontro e respeito em geografias africanas. Quantas vezes eu dizia ao doente, olha, peça a Allah, Ele vai ajudá-lo. Eu vou rezar também a Jesus Cristo. Juntos vamos conseguir. E quantas vezes eu dizia, o Senhor se abandonou a mesquita, deve voltar. No caso do Senegal, onde eram 100% muçulmanos. Continua a rezar na mesquita. O Senhor... Eu também vou rezar na missa ou na minha oração, eu também vou rezar pelo Senhor. Dos 4 anos que passou na Guiné-Bissau, os 10 que permaneceu em Moçambique e, mais recentemente na sua história, os 3 anos em que habitou no Senegal, fizeram esta religiosa confirmar o valor da vida humana. Nasce primeiro um conhecimento mútuo e a tolerância. Eu ser capaz de tolerar, de aceitar que o outro vai a Deus através de Maomé, por exemplo, os muçulmanos, mas que também nós cristãos chegamos a Deus por Jesus Cristo. E esta tolerância, esta abertura é muito importante. E também partilharmos os valores que cada religião tem. Porque se formos a ver, todas as religiões têm os seus valores que até são comuns. E que se formos capazes de pôr em comum estes valores e de os pormos aos serviços do bem comum, como, por exemplo, combater a guerra, combater o racismo, combater o fundamentalismo, combater tudo que atinge e trai os direitos humanos, porque não fazermos juntos? Importa encontrar essa resposta no campo comum que é o homem. Neste diálogo interreligioso, eu às vezes penso nos ateus, que fogem um pouco a este diálogo. E para mim, o diálogo mesmo com os ateus e todos os que não professam nenhum credo, nem estão vinculados a nenhuma tradição cristã ou religiosa, esta gente tem uma espiritualidade, tem valores que nós também devemos comunicar e aproveitar. Porque eles têm um espírito como a compaixão, a misericórdia, e que podem também, se calhar, este diálogo interreligioso abrir-se um pouco mais aos ateus e a todos aqueles que nem se confessam ateus, mas que também não se identificam com nenhuma religião. A Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é a cada ano esse convite para unir as mãos no caminho através da espiritualidade. Este ano coube à comunidade de monjas de Granchamp, na Suíça, desenvolver as propostas de oração. Para mim, não deixa de ser um dado relevante de termos uma comunidade de senhoras que já tem quase 100 anos, as senhoras não têm, a comunidade tem quase 100 anos, com esta grande preocupação da unidade, mas uma preocupação da unidade que liga aquilo que sempre se considerou ser o essencial deste caminho ecuménico, que é uma espiritualidade profunda e o que marca a vida desta comunidade como Taizé, tal e qual. Eu costumo dizer que quem manda em Taizé são os sinos, eles é que mandam, eles tocam naquelas horas para a oração da manhã, para a oração do meio-dia, para a oração da tarde. E quando toca o sino, para tudo. No dia que avariar o sino, a comunidade fica avariada, porque é o sino que manda. Claro que não é o sino quem manda, e é o ritmo litúrgico, não é? É a oração. O caminho sempre aberto e sempre a ser feito deve comprometer toda a Igreja. Assim acredita o Conselho Pontifício para a Promoção da Unidade dos Cristãos, que publicou orientações para que cada diocese, cada paróquia e comunidade tenha um delegado ecuménico. O Conselho Pontifício pede ainda que na formação teológica dos padres o ecumenismo seja uma experiência prática. Muitos dos jovens padres que dizem
Eu fiz, enfim, a minha teologia toda. É verdade que enquanto estava na teologia ia à paróquia ABC para fazer assim uma pequena experiência e tal, mas quando fui ordenado, o bispo nomeou-me para 3 paróquias não sei onde, e eu chego lá e não consigo fazer nada, porque afinal eu não percebo as dinâmicas de catequese, gerir a diversidade de grupos, o que é que eu vou priorizar. É a parte coral, é a parte da catequese, é o grupo de jovens, é a ação socio-caritativa, e é mais isto e mais aquilo, e é a cultura, e é o teatro. O que é que eu faço? E é o centro social, que eu tenho que ser o presidente, mas eu não percebo nada, não é? E também, em termos ecuménicos, a realidade é rigorosamente a mesma. Se tu não fazes nenhuma experiência ecuménica, tu ficas com meia dúzia de ideias ecuménicas na cabeça, mas depois vais para a tua vidinha de padre, no caso, e isso não vai ter consequência nenhuma. Terão os religiosos, com os seus votos de pobreza, castidade e obediência, cartas a dar no campo do diálogo e do encontro? Veio a guerra, o golpe de Estado de Nino Vieira, eu estava lá, não fugimos. Veio agora esta pandemia que nos apanhou no Senegal, não fugi. Veio as situações em Moçambique, que são de uma pobreza extrema, onde eu estive, também não deixamos isso. Então o povo percebe que nós damos a vida. Se calhar os religiosos podem ter a liberdade, e que bom seria se isso acontecesse, de poder não só colaborar com aquilo que é urgente, mas porventura também pensar naquilo que é necessário. E que bom seria se mais do que a tolerância fosse o respeito profundo a conduzir a certeza de que todos são carne e iguais em espírito. E dessa forma permanecer no mesmo amor e cuidar dos frutos da paz e da justiça. São temas que pode acompanhar também em agência.eclesia.pt. Agora olhamos a Semana da Unidade dos Cristãos. Está connosco João Luís Fontes, investigador e professor universitário que há muito acompanha este itinerário de encontro e aproximação entre os cristãos. Olá, boa tarde, boa tarde. Obrigado por estar entre nós uma vez mais. É uma ocorrência anual, mas para os mais desatentos, poder-lhes já escapar que este é um trabalho que é feito ao longo do ano. Há comunidades com maior sensibilidade para este desafio que conseguem ir além da Semana da Unidade dos Cristãos e ter presente este desafio da unidade ao longo do ano, ao longo das suas práticas também pastorais, não é? Sim, há um trabalho ecuménico que se vai desenvolvendo ao longo de todo o ano, e no fundo a Semana de Oração pretende sinalizar e recordar no decurso do tempo, aliás, como acontece com todas as outras comemorações que acontecem ao longo do nosso ano, sobretudo pretende assinalar dimensões importantes da nossa vivência cristã, do nosso viver em Cristo. Porque, de facto, depois há todo um trabalho ecuménico que não se pode restringir a esta semana, mas que vai acontecendo, quer ao nível juvenil, por exemplo, com os fóruns ecuménicos jovens e outras iniciativas, quer com itinerários, inclusive, de eventos ecuménicos que, por exemplo, acontecem no Porto, a partir de um grupo ecuménico muito ativo, que propõe um itinerário ao longo de todo o ano. Por exemplo, além, evidente, do trabalho mais próximo de diálogo, de encontro, das relações de amizade, de proximidade, de partilha da palavra, de oração, que às vezes não são tão visíveis, mas que são fundamentais para este movimento essencial, e que o Papa tem falado muito, deste de ir ao encontro do outro, de sair da nossa zona de conforto, de deixar muitas vezes os preconceitos que temos acerca do outro e descobri-lo na sua verdade, no dom que traz e naquilo que me pode enriquecer, até na forma como eu vejo e entendo o ser cristão e das imensas possibilidades que se abrem nas circunstâncias de cada um deste seguir a Cristo. Este ano há um tema, como em todos, aliás, que preside a esta semana: permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Como habitualmente foram preparados materiais para serem utilizados nas comunidades, e este excerto retirado do Evangelho de João, na verdade, acaba por sublinhar que é na proximidade, é nesta sintonia com Cristo, todos de alguma forma sintonizados, que também depois o testemunho passa com outra eficácia para o mundo. Sim, a ideia fundamental na escolha deste texto
como todos os anos, há um grupo muito concreto que é convidado a elaborar estes subsídios para esta semana. Este ano, é curioso, é uma comunidade monástica feminina que nasce no âmbito da Reforma, num percurso algo semelhante, ou com muitos traços de proximidade com a própria comunidade TZ, também um grupo de mulheres da Reforma que descobre o filão da vivência monástica e que vai fundar a sua comunidade precisamente em Grandchamp, na Suíça, num sítio onde já havia, ou tinha existido desde a Idade Média também, uma importante comunidade monástica, e que descobrem sobretudo, e é isso que elas pretendem transmitir ao terem escolhido este tema e depois ao desenvolverem a sua proposta celebrativa, elas pretendem salientar a ideia de que não há unidade nem reconciliação sem este permanecer em Cristo. E que, no fundo, quanto mais nos aproximamos de Cristo, quanto mais aprofundamos a nossa relação com Ele, esta urgência de estarmos em comunhão com Cristo, é nisso e é aí que descobrimos, no fundo, a fonte para a reconciliação, para a cura das divisões que elas, no fundo, ao longo da vigília, vão situando em 3 níveis. As próprias divisões interiores, que nos impedem a nossa própria unificação, as divisões entre nós cristãos e as próprias divisões, conflitos, rupturas, que muitas vezes ainda temos com a própria humanidade e com toda a criação. Portanto, é como se este permanecer em Cristo fosse a chave de tudo. Cristo é o centro desta relação e é daí que parte o poder de reconciliar e de curar, nos curarmos a nós mesmos e de nos curarmos nas nossas relações com os outros, com o mundo, com a criação. Haveria espaço para as comunidades darem mais relevância a esta dimensão? Ela acontece anualmente, mas tantas vezes passa um bocadinho, dá uma sensação despercebida em muitas comunidades cristãs. Não, em algumas comunidades sim. Eu penso que mesmo assim vamos fazendo um caminho. Este é um caminho que se vai fazendo passo a passo e também é verdade que se calhar até pela nossa própria realidade de uma maioria católica, apesar de estarmos também num mundo cada vez mais marcado por esta diversidade religiosa e não só de outras religiões não cristãs, mas também das próprias expressões do cristianismo, mas pelo menos sociologicamente e mais visivelmente esta maioria é católica e portanto, eventualmente esta urgência ou o confronto com outras expressões cristãs não é tão forte e pode não suscitar tão facilmente este despertar para a urgência desta reconciliação e como isso é importante no testemunho que temos que dar hoje ao mundo para que a pessoa de Jesus e a mensagem de Jesus voltem a ser significativas e com capacidade de transformar-nos a nós, nas nossas relações, na relação com o mundo. Acho que já se vai fazendo muito mais, pelo menos, do que se fazia há uns anos e é um caminho, de facto, que está fazendo. É evidente que as comunidades, o próprio livro, o caderno do Oitavário, sugere, além das grandes celebrações comunitárias, também todo um itinerário de reflexão e de oração que se pode perfeitamente adaptar a pequenos grupos ou até à oração pessoal. Não é? E, portanto, temos aqui muito espaço para caminharmos. É, por exemplo, muito interessante o sinal que passa despercebido nos lecionários e nos livros das orações universais, porque as novas orações universais trazem, durante este oitavário, introduziram orações específicas para marcar esta semana, coisa que nos rituais anteriores não acontecia. Não é? Referia há pouco o Fórum Ecuménico Jovem. Realmente, entre as novas gerações, há menos preconceitos, há menos peso do passado e, se calhar, uma outra oportunidade também para dar mais expressão, mais fôlego a este trabalho. Não, isso é verdade. A experiência que temos tido nos fóruns ecuménicos e, sobretudo, nesta colaboração entre os departamentos juvenis das várias igrejas, tem sido uma grande abertura para este encontro, para este diálogo, o peso, se calhar, das memórias mais doridas que as igrejas, sobretudo as igrejas não católicas, têm num espaço em que elas muitas vezes foram obrigadas à clandestinidade e não tinham direito a uma voz pública, não é? E que, portanto, acabaram por afirmar também a sua diferença e a sua identidade numa lógica de oposição. Isto hoje, para as gerações mais novas, está mais ultrapassado e já é mais fácil perceber, tirando estes condicionalismos históricos, temos que voltar a redescobrir o essencial e a reconhecer os dons que trazemos dentro das nossas próprias tradições e que nos podem enriquecer. E que, no fundo, quando vamos aqui, não estamos a fazer um favor a ninguém,
estamos a ir, como propõem as próprias monjas de Gramsci, estamos a ir ao coração do Evangelho, ao coração da relação com Cristo, que nos chama a esta unificação profunda e à cura das nossas relações uns com os outros. E começam a surgir dimensões de vida de igreja e de pertença e de caminho feito que já à partida consideram esta matriz. Lembro-me, por exemplo, a preocupação ambiental, a plataforma do cuidado da casa comum, que nas iniciativas que promove vai sempre tendo também esta sensibilidade da presença e do envolvimento de outros cristãos. Aliás, há alguns documentos que acabaram também por passar um bocadinho despercebidos no nosso contexto, como por exemplo a Carta Ecuménica de 2007, onde já há um conjunto de compromissos e de caminhos apontados para este trabalho em comum. E um deles, até aparece desde muito cedo nas Assembleias Ecuménicas Europeias, é precisamente a questão do cuidado da criação e da importância desta dimensão ecológica, até numa dimensão como o Papa propõe na Laudato Si, de uma ecologia integral. Portanto, de um cuidado precisamente desta cura dos vários níveis de relação. Não é? E a rede do cuidado da casa comum, onde eu acabo também por estar ligado e participar, quis, e parece-me muito bem, que esta dimensão, que este cuidar da casa comum seja cada vez mais alargado e que faz todo o sentido que esta dimensão ecuménica esteja presente e, portanto, que façamos também deste campo um espaço de colaboração e de trabalho em conjunto. Muito bem, João Luís Fontes, muito obrigado por esta partilha. E fica este sublinhado para uma semana tão importante. Ficamos por aqui. Mais logo pode acompanhar ainda na Antena 1 a edição rádio do programa Eclésia. É a partir das 22h45. Fique bem, boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.